Olá pessoal, espero que estejam bem. Venho hoje aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus, hoje conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 23 até o 31. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Todos nós temos convicções, afirmações, pensamentos que inclusive nós usamos para nos orientar, para nos orientarmos. Nós temos certezas e brigamos por elas. Temos o nosso ponto de vista e o que queremos é impor ele, afinal é assim. E quando as nossas certezas, as nossas convicções se vão por água abaixo? Em coisas pequenas, detalhes, às vezes conversas, pequenas discussões, nós já não gostamos quando alguém se posiciona de modo diferente à nossa ideia, ao nosso pensamento, à nossa vontade. E até mesmo fechamos a cara, pois todo ser humano é um poço de convicções, de afirmações, de certezas que ele assume, que não necessariamente estão corretas. E quando algo diferente vem ao seu encontro, bem, o seu orgulho é afetado e por isso não gosta de ser contrariado em suas afirmações, em suas convicções. Por isso este texto, estas palavras de Jesus, inicialmente elas não agradam a nenhum ser humano. Ninguém as gosta de ouvir, pois elas vão contra as nossas convicções, elas vão contra o nosso próprio desejo. E diante de Deus o que peço é que Ele age em nossos corações, fazendo com que nós baixemos a guarda de nossas convicções e nos deixemos moldar pelo seu ensino, pela sua palavra que é vida e vida eterna. Amém. Jesus, ele havia falado que para se entrar no reino de Deus é preciso receber o reino como uma criança, ou seja, totalmente dependente, deixar-se ensinar pelo ensino do reino. Em seguida, o episódio do jovem rico, que pensava poder conquistar o reino de Deus com as suas capacidades, com as suas virtudes. E Jesus então vai no cerne da questão e coloca diante daquele jovem o seu grande mal, a cobiça, o amor ao dinheiro, que é o que todos nós temos em nós. E diz a ele que ele então desse tudo aos pobres. Mas o texto diz que ele foi embora contrariado
profundamente triste, porque era dono de muitas propriedades. O problema está no dinheiro daquele jovem? Não. O problema não estava em ter posses. O problema estava no coração dele. Jesus não estava dizendo naquele texto que a gente deve vender tudo que tem e sair por aí distribuindo, mas ele estava mostrando onde está o mal que habita em todo ser humano, a cobiça. E então nós temos este nosso texto em que Jesus aproveita esta situação com aquele jovem, e ele aproveita essa situação e então agora se volta aos seus discípulos para ensiná-los. E hoje para ensinar a mim e a você. Jesus diz aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranham essas palavras. Como assim? Na mente dos discípulos, prosperidade é sinal do favor de Deus. E isso, inclusive, era o que se ensinava. Deus é Deus do que tem, do que possui, do que é forte, do que pode, do que é capaz. E a bem da verdade, atrás de riquezas é o que todo ser humano debaixo do sol corre, faz ao longo de sua vida. Nós corremos atrás de prosperidade. Vamos morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que juntar. E Jesus insiste em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha o quão absurdo e impossível que Jesus diz. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Impossível, não há como. E Jesus diz que é mais fácil isso acontecer, o impossível, o absurdo, do que um rico entrar no reino de Deus. Há problema no dinheiro? Não. Há problema em se ter posses? Também não. O problema está no coração de todo ser humano. Todos são igualmente cobiçosos. Todos igualmente correm atrás de riquezas, mas o problema não está em tê-las. O problema é que o ser humano faz delas a razão da sua vida, faz delas o seu Deus. Não há pobre tão pobre que não sonhe em ser rico. E não há rico tão rico que não almeja aumentar mais e mais as suas riquezas e em hipótese alguma perder algo. Ser rico não é problema. E é que o que todo mundo quer. O problema está em que são muito poucos os que possuem riquezas, mas não vendem as suas almas às mesmas. E a bem da verdade, por si só, nenhum ser humano escapa. Por isso, diante da pergunta dos discípulos, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, lhes responde: para os seres humanos é impossível. Lembra do início que eu mencionei do episódio que vem antes deste texto do jovem rico? Aquele jovem veio até Jesus cheio de convicções pessoais, de que ele tinha todos os recursos morais, materiais, alguém qualificado para entrar no reino de Deus. Todos nós temos convicções de moral, de recursos, de julgamentos sobre quem pode ou quem não pode, mas o que Jesus diz é não. Não entra no reino de Deus. É impossível. Não há como. Não há dinheiro, não há moral, não há convicções, não há nada que os qualifique para entrar no reino de Deus. Entrar? Impossível.
todas as convicções, certezas dos discípulos, e as nossas também, de que de repente prosperidade é sinal do favor de Deus, ou de que temos condições, de que somos bons, de que cumprimos os mandamentos, enfim, se vai tudo por água abaixo. E isso é tão difícil de se aceitar. Pode-se ouvir, mas aceitar é outra coisa. Pois Jesus derruba com o nosso orgulho, com nossa presunção de nos acharmos qualificados, merecedores do reino de Deus. Com isso, voltamos à pergunta dos discípulos. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus falou que para os homens é impossível. E agora, ouvimos a segunda parte da resposta de Jesus. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que eu e você sermos salvos, ou seja, podermos comparecer diante de Deus como filhos amados, perdoados e herdarmos vida na eternidade. Mas Deus realiza o impossível. Se torna um ser humano, vive a vida que nós, eu e você, deveríamos viver, assume o nosso pecado, a nossa cobiça e paga a nossa dívida. Morre, ressuscita e vem dizer a mim e a você que cremos nele, que cremos em sua obra: eu sou Jesus, Deus entre os homens, em favor dos homens. Em mim todos os teus pecados estão perdoados, em mim a vida eterna, a ressurreição dos mortos, há um recomeço. O impossível Deus tornou possível. O absurdo, o improvável, Deus tornou real. E oferece gratuitamente a mim e a você. Pedro ainda tenta argumentar com Jesus, e não há ser humano que não queira, de certa forma, até mesmo barganhar com Deus. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro talvez estivesse preocupado com a sua pequena empresa cooperativa de pesca, né? Suas redes, seu barco, enfim, isso custa dinheiro. Sua casa, seus parentes. Talvez pelo contexto muito com o material, com as suas posses. E Jesus dá uma resposta extraordinária. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Primeiramente temos de destacar que o foco principal está na herança da vida eterna, no mundo por vir. Lá é o nosso alvo, lá é a nossa realidade definitiva, a nossa grande herança de Deus. Porém, Jesus lhes fala de bens, mas não apenas em questão material. Sim, ele fala de casas, campos, mas ele diz que aquele que quiser o seguir terá muitos e muitos bens, não necessariamente materiais, mas bens humanos, gente, e isso Deus nos proporciona. E sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando comigo, né? Eu não sou base para ninguém, a nossa base é Cristo, mas eu cito apenas como um exemplo.
Aqui no lugar onde eu moro, por exemplo, vai fazer agora 3 anos que eu estou aqui. Cheguei aqui, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. No entanto, logo que eu cheguei com minha família, com minha esposa e com meu filho, logo já fui acolhido como alguém de dentro, como alguém da família. Não tive a oportunidade de ir na casa de todos os membros, enfim, mas na casa de muita gente eu já estive e fui acolhido como se eu fosse um membro daquela família. Pastor, né, vem aqui em casa tomar um chimarrão com a gente, vem jantar, vem almoçar, senta-se em casa. Deus, eu não tenho hoje, confesso, nenhuma propriedade, nenhuma casa no meu nome. Não tenho um carro no meu nome. Espero ter, acho que um dia Deus vai me conceder isto. Mas a gente às vezes fica, puxa, Deus, né? E aí, poderia me dar e essas coisas e tal. Outros têm, né? Mas aí eu olhando esse texto e eu fiquei pensando, quantas casas, quantos pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas Deus me deu ao longo da vida. Pelos lugares onde eu passei, em várias cidades, em estados diferentes, e hoje aqui onde eu estou. Pessoas que me acolheram como se eu fosse da família, a minha família também. Pessoas que eu tenho certeza que, apesar de eu não ter uma propriedade, um bem material, vamos dizer assim, né, eu tenho certeza de que se eu precisar, se um dia me faltar, tem muitas e muitas pessoas que irão me acolher com mantimentos, com aquilo que eu necessito. Se eu precisar um dia de um abrigo, com certeza me darão pouso. São pessoas que fizeram coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. Pessoas que me acolheram, que se acontecer alguma tragédia, algo ruim, doloroso na minha vida, da minha família, tenho certeza que irão me abraçar. Muitos como pais, como mães, como irmãos. Deus concede filhos para sim, tem a questão do sustento, então do criar, mas a função dos pais é educá-los no caminho do Senhor. E Deus me concede tantos filhos e filhas que eu tenho a oportunidade de, na instrução, de caminhar com eles, ajudar os pais na educação dos seus filhos, ajudar os pais a educar os seus filhos no caminho do Senhor, como uma função de pai. São filhos que Deus me deu, irmãos, irmãs, pai, mãe, que me acolheram, vizinhos, que acolhem a gente como se fosse filhos, irmãos. A gente às vezes não para pensar nessas coisas, porque o ser humano pensa apenas pelo mal impregnado em nós, no pecado, na cobiça, nos bens, no dinheiro. E os bens mais valiosos que Deus nos proporciona é que a gente, nosso coração, nossa mente está endurecida para ver isso. Que são bens que Deus nos proporciona. Mas seguindo no nosso texto, não tem como nós qualificarmos ou julgarmos entre um e outro, quem fez mais, quem fez menos, quem é quem não é. Afinal, Jesus diz, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. E cá entre nós, o que importa é fazer parte deste reino. Deus sabe quem são os seus, onde estão, se aqui, se ali, se dentro das paredes de uma igreja, se fora, enfim. E pela confiança no que Ele fez, pela fé no que Cristo fez por nós, por esta fé que Deus nos deu, a cada um, a mim e a você que nisto crê, bem, eu e você também fazemos parte deste reino. Riquezas, bens, são coisas boas que muitas vezes Deus nos concede para vivermos, sustentarmos nossas famílias, mantermos a pregação do Evangelho e auxiliarmos aos necessitados. É para isso que Deus nos concede bens.
Riquezas, elas podem ou não estar presentes. Não são sinais do favor do amor de Deus. Jesus nos ensina e nos convida a não vivermos por causa em função das riquezas, a não fazermos delas a razão de nossa vida, mas a vivermos com a confiança nele. Assim, as riquezas, elas tornam-se apenas o meio para o nosso sustento e de favorecimento àquele que está em necessidade, pois para isso que elas servem. Em toda a Escritura, Deus, ele alerta sobre o perigo das riquezas, pois é muito, mas muito fácil nós sermos possuídos por elas, ao invés de as possuirmos. Todos, por natureza, amamos riqueza, poder. Isso que Deus diz para nós, nos revela. Mostra a nós como um espelho. E por nós mesmos somos escravos disso. E infelizmente a grande maioria das pessoas vive para isso. Jesus nos deu vida eterna, gratuitamente, sem nenhum de nós merecer. Aqui está o grande sentido e motivo de vivermos e desfrutarmos da nossa vida com sabedoria e amor aos melhores bens que Deus nos confia enquanto estamos nesta vida. Pessoas, gente, por meio das quais Deus se relaciona conosco e quer ser amado e acolhido em fé, com amor, com gratidão. Deus se relaciona conosco através de pessoas. E através das pessoas que Deus quer ser acolhido e amado. Que Deus nos dê compreensão e aceitação destas palavras, para não nos firmarmos em nossas convicções que são falhas e são passageiras, mas para nos firmarmos naquilo que Deus nos revela em Cristo. Amém. Toda semana posto vídeos devocionais. Convido a você a sempre acompanhá-los. Caso você queira receber esses vídeos no particular via WhatsApp, pela praticidade, embaixo nos comentários eu deixo meu número do WhatsApp. Pode enviar uma mensagem ou me mande, fale comigo, entre em contato aí no particular, no Face. Eu envio então os vídeos via WhatsApp, é sem compromisso algum, é gratuito, né? A hora que você quiser parar de recebê-los, me avise, eu não envio mais. Não irei ligar para você, apenas enviar os vídeos. Eu criei um canal, eu estava com uma dificuldade para armazenar esses vídeos, né, em material que eu não queria perder. Então eu criei um canal no YouTube, que aí eu deixo lá esses vídeos para não perdê-los, né? Então, caso você queira se inscrever lá nesse canal para ter acesso a todo esse material e poder acompanhar os novos vídeos devocionais e de estudos que eu posto lá, né? Então está lá. Caso você queira caminhar presencialmente conosco, né, numa de nossas congregações ou aqui conosco, entre em contato comigo, né? Será um prazer poder caminhar com você presencialmente. Caso você more em outras cidades, enfim, né, entre em contato. Nós temos a nossa igrejas espalhadas por todo o Brasil, pelo mundo afora. Caso você queira, entre em contato que a gente converse, eu ajudo você, oriento, enfim, né? Então o convite está feito. No mais, grande beijo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.